Eu sou a Marisol do Toque Terapêutico, como você já deve saber, e este é o quinto e último encontro da semana de aquecimento para a jornada da massoterapia holística. Nesta semana de aquecimento, nos encontramos todos os dias às 8 horas da manhã, trazendo conteúdo de alto valor para te preparar para a jornada que vai acontecer dias 29, 30 e 31 deste mês. Se você ainda não se inscreveu na jornada, inscreva-se no link que está na descrição desse vídeo. E depois que você se inscrever, você vai ter acesso a uma página que terá todo o conteúdo compilado exclusivamente para quem estiver inscrito nesta jornada. E hoje eu vou te contar como se tornar referência da massoterapia holística na sua região e te levar a faturar 8K por mês com apenas 3 atendimentos por dia, mesmo que você esteja começando agora ou que já tenha alguma formação. Antes de continuar, eu vou pedir para você já curtir aqui o vídeo para mim, tá? Para você me apoiar, para eu continuar botando conteúdo, colocando conteúdo aqui no canal. E ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo no futuro. Vamos agora então começar os tópicos mais importantes para você se destacar como massoterapeuta holístico. Diversos desses tópicos, eles são importantes para diversas profissões autônomas, e alguns são especificamente da massoterapia holística. E para você se destacar na massoterapia holística, é importante que você saiba trabalhar as dores com bastante eficiência. Ou seja, se você tratar de modo tradicional uma dor muscular, muito provavelmente dentro de 1 ou 2 dias o paciente apresentará os mesmos sintomas. Pois quando a gente trata de um modo tradicional, a gente não trata a causa do problema. E com a massoterapia holística, você deixa de tratar as dores de uma maneira paliativa e passa a entregar um trabalho mais eficiente, atingindo a raiz da questão. Então vamos começar a entender todas as etapas que nós precisamos prestar atenção para nos encaminhar para o nosso sucesso profissional. Primeiramente, eu vou falar do diagnóstico correto, nós precisamos preencher corretamente a anamnese. É muito importante e foi super bem abordado lá na aula 4, tá? Se você não assistiu, entra lá no canal, tá tudo organizadinho, vai achar rápido a aula 4. Para um diagnóstico correto, é necessário também correlacionar o diagnóstico bioenergético com o diagnóstico emocional e o diagnóstico corporal. Na massoterapia holística, nós temos esse conhecimento para correlacionar as informações que nós temos para poder estabelecer os tratamentos. E o nosso corpo fala, Ou seja, ele somatiza. E se você está me acompanhando, você já viu que eu explico o que é somatizar, Significa que é expresso no nosso corpo tudo aquilo que vivenciamos emocionalmente e energeticamente. Então a gente tem como fazer essa leitura corporal. Para trabalhar de uma maneira bastante assertiva, é importante ter um esquema de toda a interpretação corporal, de toda a interpretação do diagnóstico energético, de um modo bastante objetivo e prático para poder aplicar no dia a dia sem errar. Há uma grande vantagem em ter um mapa de cada tipo de diagnóstico para cruzar informações e também para uma consulta rápida, para você usar diariamente as receitas também, as sinergias também, de um modo com acesso rápido ali na sua sala para os tratamentos corporais, Você terá a chance de ter acesso a esse conteúdo objetivo e prático dentro da jornada da massoterapia holística, Então entra lá que tu vais ver que tem como ter acesso a esse conteúdo compilado, objetivo e prático. E vou falar agora então de uma segunda questão que a gente tem que prestar atenção, que é ter um tratamento alinhado, O que isso significa? Significa que é muito importante saber o que e como aplicar, A gente tem que conhecer as técnicas, a gente tem que aprimorar nossas técnicas, treinar, para aplicar da melhor maneira possível. Tudo que a gente sabe. A gente tem que se dedicar para executar da melhor maneira as técnicas da nossa área, E saber fechar também tratamentos terapêuticos. É bastante importante
dentro dessa área, que você saiba, tenha consciência que em diversos momentos você vai precisar oferecer um tratamento terapêutico, né? Essa pessoa vai precisar de um acompanhamento. Então não vai ser uma consulta e pronto, liberou, foi embora. Claro que a pessoa pode fazer isso, né? Mesmo que não seja indicado. Mas o ideal é que você saiba como abordar essas questões e oferecer e mostrar para o seu paciente o quão é importante, né, que fazer esse acompanhamento, esse tratamento. Então, é muito importante dar essa continuidade aos tratamentos. Em diversos casos, né, você vai conseguir resultados incríveis se você tiver um objetivo para alcançar junto com aquele paciente, com aquela paciente, e você for cumprindo metas, né? E esse seu tratamento tiver um início, meio e fim, a pessoa vai se sentir muito mais satisfeita. Se vocês estabelecerem, vamos alcançar tal objetivo com o nosso tratamento, e você for alcançando, e você vai progredindo assim com aquela pessoa, né? E isso gera uma sensação muito boa para a pessoa. E para o profissional é maravilhoso, né? Você começar a ver os resultados junto com o teu paciente. E a vantagem assim, de ter esquemas prontos para abordagem dos tratamentos é um grande facilitador do trabalho diário na massoterapia holística, né? Porque é bastante conhecimento no início, então se a gente tem mapas assim, a gente tem esquemas já fáceis para a gente consultar, fica muito mais prático no início, né? Porque nem tudo a gente memoriza. Ou até com o tempo, né, a gente pode trocar alguma informação, então é muito bom, muito útil ter esquemas práticos, assim, onde a gente trabalha. Outra questão bem importante, a terceira questão muito importante é a organização. A organização por exemplo, em que sentido, né? É importante ter uma agenda. Tem muitas pessoas que não têm o hábito de ter agenda, de se programar para as coisas, né? Então, quando você começa a atender pacientes, você tem que ter a sua agenda, né? Por quê? Por exemplo, você vai agendar, né? Você tem que ter um registro de em que horário essa pessoa vai, quem é essa pessoa que vai, o contato dessa pessoa, né? Por quê? Para você não agendar 2 pacientes no mesmo horário, né? Para você não agendar um paciente e esquecer que agendou e deixar a pessoa lá te esperando, né? E também, assim, se acontece algum imprevisto, né? Tá agendado, mas aconteceu um imprevisto, tem que ter como entrar em contato com essa pessoa. Se essa pessoa foi lá no teu estabelecimento, né, na tua sala, te procurou, que não tenha sido por telefone, e essa pessoa agendou contigo. Eu quero, me agenda, aí tu bota na agenda, só o nome lá da pessoa no horário. Aí acontece um imprevisto de que tu não vais poder atender aquela pessoa naquele dia. Como é que tu vai avisar? Né? Tem que registrar sempre um contato, um telefone ali do lado do nome dessa pessoa. Então, né, para quem está iniciando, isso tudo é novidade, né? Então, saber já esses detalhes logo do início evita muita confusão, evita muito problema, né? Então, um cuidado também fundamental é com os horários, né? Não deixe seus pacientes lá tomando um chá de banco, né? Esperando. Agendou para as 10 da manhã. Antes das 10 horas, tu já tens que estar lá, se tu não tinha os pacientes antes, tu já tem que estar lá e já ajeitar a sala e tudo, esperar a pessoa com tudo prontinho, né? Não chegar assim junto com o paciente na mesma hora e muito menos deixar essa pessoa te esperando. Isso é péssimo, tá? Tem muita gente que não tem o hábito de respeitar os horários. E assim, a gente não gosta de ficar esperando, né? Então, por que a gente vai fazer isso com os outros? Então, a gente agendou, marcou, chega no horário. Inclusive, na verdade, chega antes, prepara tudo para quando a pessoa chegar, né, já tá tudo certinho, tudo só esperando lá a sua ou o seu paciente. Outra questão aqui, vou tomar uma aguinha aqui. Então, outra questão. O próximo ponto importante, né, é a higiene. Gente, isso é muito importante. A tua higiene se tu demonstra para as pessoas que tu tens higiene, esse é um aspecto muito importante que, assim, as pessoas reparam, tá? Se tu mostrar que tu tens higiene, tu conservas os teus pacientes,
né? Então, é fundamental uma lavagem periódica dos teus lençóis, das tuas toalhas, né? Tu tens que separar esses materiais de toalha, lençol, né, cobertinha, e lavar periodicamente. Tem que ter uma quantidade lá para tu poder ir guardando, né? De acordo com a tua condição financeira, que tu vai poder comprar X toalhas, X lençóis, tu vai ter que lavar mais seguido, ou tu vai poder deixar acumular para uma semana para mandar lavar, né? E usar e depois ter tempo de ou deixar numa lavanderia ou lavar em casa, né? E depois passar, dobrar direitinho. Então depende do seu esquema, do seu tempo, né? A quantidade de vezes que você vai lavar. Mas enfim, você tem que se planejar com um esquema assim de periódica para lavar os teus lençóis, as tuas toalhas e as tuas cobertinhas, tá? Outra questão também bastante importante é você higienizar as mãos antes de realizar o procedimento da massoterapia. Porque, principalmente assim, se você vai atender em domicílio, imagina, você vai pegar um transporte, pode ser Uber, pode ser o seu carro, pode ser ônibus, de alguma maneira você vai tocar em diversas superfícies antes de chegar na casa dessa pessoa, né? Ou você vai se deslocar até a sua sala de atendimento, né? Ou você vai fazer outras coisas antes do seu atendimento. Então, você pode levar bactérias, fungos, né? Ou qualquer sujidade para aquela pessoa no momento. Então, antes da massagem, se você chega na casa da sua cliente ou do seu cliente, né? Se você está atendendo domicílio, a pessoa mesmo vai achar uma prática muito boa você pedir para lavar as mãos antes da massagem, né? Isso é fundamental, e quando a gente mostra para as pessoas que a gente tem essa higiene, a gente mostra sem querer, né? Porque no momento em que tu tens essa prática como uma coisa normal para ti, a pessoa vai se dar conta que tu tá fazendo tudo dentro do teu protocolo, e é ótimo, tá tudo certo. Então, essa questão de lavar as mãos antes de começar é bastante importante. Outra coisa, assim, outra questão que eu já vi um pessoal pensando assim, em fazer é colocar papel descartável em cima da maca, né? Para ser algo mais prático, assim, mais prático que a toalha, né? Porque a toalha não, que o lençol. Porque o lençol a gente tem que tirar e lavar e tem todo esse trabalho. Então o pessoal pensa em botar papel descartável. Não faça, porque a massoterapia holística, ela é um tratamento que é para gerar conforto e acolhimento para essa pessoa. Então o lençol de tecido é o indicado, tá? Papel descartável é desconfortável, tá bem? E se você tem uma sala, né? Se você não vai atender em domicílio, você tem a sua sala, você cuide da organização do seu ambiente, tá? E porque às vezes entra um paciente e aí fica alguma coisa bagunçada, já vai chegar o outro. Procura manter uma organização para passar sempre uma boa impressão para a pessoa que está chegando, né? Ou se você atende em domicílio, também é muito importante que você organize os seus materiais direitinho nas suas bolsas antes de levar, para que você chegue lá e a pessoa vai ver que tu tens uma organização, que tu tens um cuidado, sim, com os materiais, né? Tanto em questão de higiene como em questão de organização. A quarta questão muito importante para todos os profissionais autônomos, inclusive as e os massoterapeutas holísticos, que é saber vender, né? Porque depois de você conseguir entregar tudo isso que a gente disse aqui para os seus pacientes, né? Depois de tu conseguires saber fazer todo o teu atendimento, organizar tudo isso, oferecer um trabalho assim maravilhoso, tu precisa saber mostrar o valor do teu atendimento. Como é que tu vai mostrar a qualidade do teu atendimento, né? Porque não adianta nada tu ser um profissional maravilhoso, um profissional incrível, e tu não saber promover o teu atendimento, não saber como mostrar para as pessoas que tu ofereces aquilo, né? E aí, quando a pessoa
passa por isso, assim, de a pessoa saber tudo da profissão tecnicamente e não saber vender, é uma pessoa que se sente frustrada, porque ela sabe que ela oferece um trabalho maravilhoso, que as pessoas que chegam até ela adoram o trabalho dela, mas ela não cresce, né? Ela não tem o sucesso que ela deveria ter. Então, é por isso que a massoterapeuta holística, como qualquer outro profissional, precisa saber vender o seu atendimento, né? E hoje em dia, para você saber vender, né, você precisa entender como funciona Instagram, WhatsApp, um marketing de intenção, para você não ficar só largando material lá sem propósito, sem um propósito claro, sem conduzir o teu paciente para o que tu queres, né? E então você tem que ter essa visão sobre essas ferramentas de uma maneira um pouco profissional, né? Você tem que ter essa visão profissional. E esse tópico eu abordo muito bem lá na aula 3, tá? Você pode acessar lá a aula 3, que tem mais detalhes lá sobre essas questões. Inclusive, no meio dessa aula eu explico como fazer lá um story que vai gerar desejo e vai atrair pacientes. É um dos esquemas, né, que a gente tem. Em quinta questão, assim, que eu quero abordar também, que é importante, que é que você tem que ter um atendimento acolhedor, né? Por exemplo, isso envolve muitas questões, né? Mas olha só, algo bem básico que eu vou falar aqui. Em dias assim, amenos ou frios, né? A gente tem que trabalhar com o óleo amornado, com as mãos morninhas, né? Ninguém merece uma mão gelada durante a massagem, né? Gente, pelo amor de Deus, eu acho assim, o fim da picada, o massagista chegar com a mão gelada e, nossa, é muito desagradável. Então você tem que ter uma maneira de esquentar suas mãos, né? Você tem que ter lá um aquecedorzinho pequenininho que seja só para suas mãos, que não seja para o ambiente, ou alguma maneira de esquentar suas mãos, né? Fica um tempo lá friccionando, esfregando as mãos para ativar a circulação e esquentar um pouco as mãos, mas ir trabalhar assim com a mão gelada na pessoa é péssimo, né? Outra questão assim bastante importante assim as pessoas têm personalidades diferentes, então elas vão atender de maneiras diferentes. Mas de modo geral, eu acredito que a gente tem que cuidar para sempre buscar se adaptar àquilo que a nossa profissão exige, né? Buscar dar o nosso melhor. Então é muito importante que a massoterapeuta ou massoterapeuta holístico saiba ouvir o seu paciente, né? Saiba ouvir sem opinar na vida dos pacientes, porque assim, a pessoa que procura ali, ela está procurando atendimento justamente porque ela quer relaxar. Muitas vezes, quando essa pessoa precisa buscar aquele atendimento, é porque ela está com uma dor ou é porque ela precisa relaxar, ela tem para se reequilibrar, e muitas vezes faz parte desse processo que a pessoa expresse o que está acontecendo. Algumas expressam dessa maneira, falando, outras não. E a massoterapeuta ou massoterapeuta holístico tem que saber conduzir isso sem ficar induzindo, né? Sem ficar opinando na vida da pessoa ou falando dos próprios problemas. Então, né, saber conduzir de uma maneira a ser acolhedor e acolhedora com a pessoa que está desabafando, contando, né, receber bem. Claro que você não vai ficar muda nem mudo, né, quando a pessoa está falando contigo. Vai conversar normalmente, vai permitir que ela desabafe, que ela fale, vai estimular que ela pode falar à vontade, e depois você não vai sair dali também falando para outras pessoas o que esse seu paciente te falou dentro da sala da massoterapia holística. É uma questão bastante pessoal, é como se como um psicólogo, uma psicóloga, né? É um momento de tratamento do seu paciente, então é algo muito pessoal e particular que não deve sair daquela sala, né? Então faz parte do processo de cura, né, dessa paciente ou desse paciente, então, e você tem que respeitar esse processo, respeitar essa pessoa. Então, próxima questão assim que eu vou falar sobre o comportamento do profissional com relação aos seus pacientes é que
é importante tratar com gentileza as pessoas, porque por vezes, né, alguns pacientes chegam um pouco irritados, estressados e podem acabar sendo ríspidos, né, ou ríspidas, assim, em algum momento, né. Mas a gente precisa entender que quando uma pessoa age mal, né, com a gente, o problema, na verdade, não é dela com a gente, é, na verdade, com ela mesma, né? E essa pessoa, ela só está expressando aquilo que ela está vivendo dentro dela, né? E a gente não tá ali pra julgar essa pessoa, a gente tá ali pra ajudar. Então a gente precisa entender que quando uma pessoa vem com alguma resposta atravessada, algum comentário desagradável, algo assim, que a gente não vai se sentir chateado, nem magoado e nem vai responder, né, da mesma maneira. Podemos responder de uma maneira amorosa, receptiva, né, de uma maneira a conduzir essa pessoa a se sentir melhor, mas não achar que é algo que realmente seja com a gente, é algo que realmente é com a própria pessoa. Então, saber lidar com essas situações, sim, né. Mas é difícil isso acontecer, é muito difícil mesmo isso acontecer, mas pode acontecer. Quando nós estamos lidando com as pessoas, né, com o público, várias coisas podem acontecer, vários momentos podem acontecer, tantos momentos de elogios, de pessoas adorando o teu atendimento, como pessoas que podem não estar bem e acabar, né, não sendo tão agradáveis. Enfim. É muito importante também, para que a gente receba bem essa pessoa, né, o que a gente está falando do atendimento acolhedor, que o teu ambiente seja acolhedor, né, agradável, e que tu recebas bem, né. Por exemplo, tu podes receber essa pessoa com um chá, né, oferecer um chá e oferecer um escalda-pés. Inclusive tem tratamentos da massoterapia holística que você começa já com o escalda-pés, né. Que é super bom, é muito maravilhoso, porque com a água morninha nos pés ali a gente consegue fazer uma abordagem diferente, trabalhando o emocional também, né? Eu acredito que eu falei em algumas das aulas, assim, que a água, ela está super relacionada, às nossas emoções. Então, quando você começa um tratamento de massoterapia holística, pedindo para a pessoa colocar os pezinhos dentro da aguinha morna para fazer o escalda-pés, e você começa ali com um tratamento da holística ao mesmo tempo, nossa, é bastante eficiente, é muito bom mesmo. Então, e você provocar todo o conforto possível na recepção dessa pessoa, né? Ter um atendimento acolhedor. Sexta questão que eu vou falar agora é sobre o espaço harmonizado. E é muito importante, se você vai ter um espaço, você tem que pensar nisso, né? A decoração do seu espaço é fundamental. Tem alguns vídeos lá no YouTube, aqui no canal do YouTube, que eu falo ali sobre como decorar, como iluminar a sala, né? São questões bastante relevantes que você tem que pensar, né? Se você tem a sua sala. As cores das paredes, né? Eu prefiro tons pastéis, porque os tons pastéis denotam um equilíbrio, né? Então eu sou bastante adepta dos tons pastéis nas paredes. E também é muito importante a meia luz, né? Eu tenho um conteúdo aqui no YouTube também falando sobre isso, sobre a meia luz, né? Como é importante para o relaxamento, né? Então você pode achar aqui no YouTube esse conteúdo que eu divulguei sobre como fazer essa iluminação, né? Esse vídeo, se não me engano, ele se chama assim, como montar a iluminação da sua sala de massoterapia holística. Acho que é esse o nome, tá? Você vai ali e dá uma olhadinha, porque ajuda bastante. E é muito importante, tá? Essa sensação que a pessoa tem quando chega na sala também conta com a iluminação do ambiente. O som ambiente é muito importante. Ter aquele sonzinho, né? Ter um som assim, um som de boa qualidade assim dentro da sala, né? Para você botar para tocar uma musiquinha calmante, para induzir ao relaxamento, ou até para fazer o trabalho dos chakras
com os sons, também é muito importante, com as frequências sonoras, né? E também vale a pena. E outra coisa também são as fontes com água. Aquelas fontes de água que a gente compra, além de serem ornamentos, o som da água caindo, assim, aquele som da água corrente, como se fosse numa cachoeira, é muito agradável. Então vale a pena ter também aquelas fontes de água na sala. Uma questão muito importante, tá? Que eu sempre digo assim, depende das condições financeiras, né? Como é que tu tá montando a tua sala. E a gente às vezes não começa com tudo, a gente começa aos pouquinhos, né? Mas igual, se tu tens condições ou se tu não tens agora, mas tu vais ter no futuro, sim, tu pensas eu vou te dizer, coloque como uma meta, assim, colocar um ar-condicionado na tua sala, tá? Porque climatizar a sala é super importante, tá? E se tu, no momento inicial, tu não tens o dinheiro ainda para botar um ar-condicionado, compra um aquecedor elétrico, né, ou a óleo, compra, no mínimo, você tem que ter umas cobertinhas, tá? E você tem que ter você pode ter também um lençol elétrico, né? E geralmente quando a gente tem assim um ar condicionado, a gente não precisa do lençol elétrico, porque a gente deixa um ambiente muito agradável para a pessoa ficar deitada sem passar frio. Se você ainda não tem, compra o lençol elétrico, se pode, que ele é bastante agradável, né? E também tenha cobertas, né? No mínimo, se você não tem ar-condicionado, lençol elétrico, né, aquecedor, tenha as cobertas na sua sala. E eu indico que sejam cobertas de soft. Eu gosto muito das cobertinhas de soft, porque elas são fáceis de tu dobrar e guardar, e elas são leves, né? Elas não fazem peso em cima do paciente, e elas esquentam, que é uma beleza também. Esquentam super bem, tá? Vamos passar agora para uma outra questão, né? Que é o reconhecimento de marca, que é o seu nome, né? É o seu nome. Né? Qual é o objetivo disso? Né? O objetivo é gerar autoridade, né? Tornar o seu nome especial, tá? E é o caminho para você se tornar uma referência. Se você não tem um nome assim, como uma marca registrada, como é que você vai se tornar uma referência? Você tem que ser alguém. Se você não é ninguém na multidão, não tem como ser uma referência. Então, o seu nome é importante, tá? Ou o nome que você colocar no seu espaço, tá? Então, duas maneiras muito simples para você começar a fazer essa impressão, assim, da tua marca, do teu nome, é bordar o nome nos lençóis, tá? Bordar o nome nas toalhas e no jaleco, tá? Pra pessoa ver que tu tens o teu material personalizado, entende? Inclusive, quando a gente já tá trabalhando há algum tempo e a gente já foi atrás de outras coisas, a gente pode ir atrás de, por exemplo, na época, a gente pode ter sempre cartão de presente. Cartão de presente com o nosso nome, com a nossa marca, um cartãozinho de presente, né? É personalizado. E aí, sempre as pessoas vão comprar porque tem aniversário sempre, tem sempre data comemorativa. Então, tu podes oferecer, assim, um presente, né? Por exemplo, uma bolsinha com um aromatizante e o cartão de presente para massagem. Ou você pode pensar em fazer presentes de valores diferentes até. Uma bolsinha com um creme para o corpo, né? Ou com óleo essencial e o seu cartão. Então tem diferentes maneiras da gente montar, né? Esses agrados que nós fazemos, que nós não estaremos dando, mas a pessoa vai ter a oportunidade de comprar algo muito especial de ti, então é muito bom e personalizado, tá? Outra maneira muito importante que há alguns anos atrás não existia, mas hoje é uma realidade e a gente tem que agregar isso no nosso dia a dia profissional, tá? Que você tem que ter um cartão. Se você atende em domicílio, você tem que ter um cartão com QR Code, né, do seu Instagram, tá? Se você tem uma sala de atendimento,
o ideal é que você tenha uma plaquinha com o QR Code do seu Instagram. Por quê? Através do Instagram você capta muitos pacientes. E é lá no Instagram que é a tua vitrine. Lembra que eu falei naquela outra aula, né? Que o Instagram é a tua vitrine. Então, quando a pessoa vem na tua sala, tu já diz pra ela, tu queres, faz aqui registra aqui o QR Code no teu Instagram para tu acompanhar meus trabalhos, tudo que eu posto lá a respeito da massagem. Ou então tu podes até oferecer assim, olha só, eu ofereço um brinde, um bônus para todos os meus pacientes que vêm aqui pela primeira vez e entram no meu Instagram, né, e deixam um comentário positivo para mim, ou vão lá ou tu coloca alguma outra regra, assim, né? E aí tu incentiva essa pessoa a manifestar que ela gosta de ti, que ela gosta do teu trabalho, e ao mesmo tempo ela vai estar te deixando impressões positivas no teu Instagram, que é ótimo, tá? E ela já vai estar entrando no teu Instagram, então tudo que tu postar lá, todo o marketing de intenção que tu colocar lá, essa pessoa vai receber. Então, é muito útil você agregar, né, você colocar no seu dia a dia esse detalhe, tá? Outra coisa que eu ia falar agora, que eu já até falei, depoimentos. Depoimentos, assim, lá no Instagram, são muito úteis, muito, né? Então, sempre que possível, com a concordância do paciente, tu pode até pedir para a pessoa fazer um depoimento gravado para tu colocar lá no teu Instagram, falando a respeito dos resultados que teve com o teu atendimento, sobre a qualidade do teu atendimento. Isso é excelente, tá? Outra questão importante. Como é que a gente faz, né, pra gente crescer, pra gente começar, né? Às vezes a gente já tem um nome estabelecido e mesmo assim vale a pena fechar parcerias, né? Ou a gente está começando e aí vale muito a pena fechar parcerias, ou então a gente não tem uma sala e a gente fecha a parceria com quem tem sala, por exemplo, né? Então vale muito a pena parcerias, né? Por exemplo, como assim, né? Você pode fechar parceria com academia, porque você, dentro da massoterapia holística, você aprende a trabalhar a musculatura no intuito de relaxar, de estimular, no intuito de desinchar com a drenagem linfática. Então você pode trabalhar as suas técnicas dentro de uma academia, né? E até na massoterapia holística você aprende a massoterapia e você pode vincular a holística ou desvincular, se você precisar num determinado momento, trabalhar somente com a drenagem linfática sem envolver detalhes holísticos, né, que é da massoterapia holística especificamente, para trabalhar no início. Você pode fazer isso, né? Então, é uma maneira de começar, tá? Por exemplo, clínicas de fisioterapia. Tem muita clínica de fisioterapia que aceita massoterapeutas. Então, você pode fechar uma parceria, porque pode ser uma clínica de fisioterapia e a pessoa atende principalmente pilates. Ela não atende muito outras modalidades e você pode se associar com essa pessoa e atender lá nesse local, numa sala para massagem. Espaços de yoga, né? Espaços de yoga, geralmente assim, essas pessoas são bastante adeptas ao trabalhar juntamente com massoterapeutas, né, e com outras terapias. Então, o massoterapeuta holístico seria extremamente bem aceito num espaço de yoga. Então, é um bom lugar para tu procurar uma parceria, né? Um local que ele não é assim perfeitamente encaixado com a massoterapia holística, mas que você pode começar, é o salão de beleza, né? Porque faz parte da beleza a pessoa se sentir bem, né? A pessoa se sentir bem, as pessoas estar saudável. Então faz parte também, mas nem sempre os salões de beleza têm salas para massagistas, né? Então você tem que ver, né, se tem essa possibilidade de parceria onde você mora e na sua cidade ou não. Outras duas possibilidades muito interessantes de parceria são você fechar parceria com outras massagistas ou com outros massagistas, né? Tem pessoas que têm uma modalidade de trabalho diferente da nossa, então, e mesmo que trabalhe na mesma modalidade, cada um vai ter o seu espaço, né? A gente não toma o espaço do outro, tem um espaço para todos nós.
Então, se tu te dá bem com uma determinada pessoa lá da massagem, tu queres fechar uma parceria, já coloca as regras todas certinha de antemão, acerta tudo direitinho para não dar confusão depois e fecha a parceria, né? E outra maneira de fechar a parceria que eu acho excelente, é muito útil para quem trabalha com a massoterapia holística, que é fechar parceria com psicólogos e psicólogas, né? Existem muitos psicólogos e psicólogas que aceitam super bem, assim, que trabalham até numa linha holística, então eles têm esse entendimento e veem como é positivo, né, encaminhar certos pacientes seus para esses tratamentos, né, de massoterapia holística. Então, seria uma situação assim, tu fazeres um cartão e tu te arruma, né, vai até o local da psicóloga, do psicólogo, pede para conversar, para mostrar o teu trabalho, né? Ou de repente oferece até um atendimento para a pessoa, oferece um atendimento, né? Eu te convido, te dou uma cortesia de um atendimento para que tu possas ver a qualidade do meu trabalho. E assim, quem sabe, se tu achares válido, a gente pode fechar uma parceria para tu indicar os pacientes para mim, né? Eu teria muita honra em trabalhar assim em conjunto contigo e tal. Então, é uma maneira de fechar parceria, né? E então, esses pilares aqui que eu coloquei, esses 9 pilares que eu trouxe hoje, eles com certeza te colocam num patamar de trabalho que é de sucesso, né? Então, esse assunto agora que eu falei a respeito de parcerias, se tu quiser te aprofundar, tu podes encontrar esse conteúdo com mais detalhes lá na aula 2, tá? Da semana de aquecimento agora. Então assim, nesse encontro de hoje, da aula 5, eu te mostrei assim um raio-x, né, da massoterapia holística, que te mostra diversos detalhes que fazem toda a diferença para você se tornar uma massoterapeuta holística ou um massoterapeuta holístico de referência na tua região. Mas isso não é tudo. Eu vou te trazer um passo a passo mais profundo e objetivo na jornada da massoterapia holística, né, que vai acontecer dias 29, 30 e 31. Ou seja, agora, semana que vem, né, segunda, terça e quarta. Lá eu vou te mostrar como colocar em prática a massoterapia holística e como ganhar 8K por mês com apenas 3 atendimentos por dia, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero, ou que você tenha já alguma formação, tá? Você pode estar pensando que são muitos passos para dar, né? Eu sei disso, que às vezes você está saindo do zero e você pode imaginar que são muitos passos para dar, mas eu te afirmo que depois que você começa a botar em prática, os resultados vêm, tá? E você tem 2 escolhas. Ou deixar o medo te paralisar e desistir dos teus sonhos, né? E isso é o que acontece com muitas pessoas, pois o medo domina as pessoas. E aí a gente começa a dar 1000 desculpas para não fazer aquilo que a gente deseja no fundo fazer, por puro medo do desconhecido, tá? Ou você toma outro caminho. Você deixa o medo de lado e vem comigo para a jornada da massoterapia holística, onde eu vou te mostrar como é possível realizar isso tudo, tá bem? Então, hoje foi o nosso último esquenta para a jornada da massoterapia holística. Eu espero de coração ter agregado um conhecimento que faça diferença na vida de vocês e espero que todos e todas estejam comigo lá na jornada da massoterapia holística. Se você ainda não se inscreveu na jornada da massoterapia holística, o link está aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, tá? Ou se você quiser ir conhecer lá o meu Instagram, vai lá no Instagram, dá uma olhada, dá uma conferida. E se quiser se inscrever, o link também está na bio do Instagram, tá bem? Então, um grande abraço de luz, te espero lá!